Boa noite, igreja. Saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Sejam muito bem-vindos a mais um culto que estamos iniciando nesse domingo de noite. Eu quero convidar primeiramente a você que está participando conosco desse culto, pelo fato de estarmos nessa plataforma, a você, como primeiro ato de participar junto conosco desse culto, a compartilhar esse link, compartilhar com um amigo, com uma pessoa que está próxima a você, para que a gente possa juntos estarmos nessa comunhão de cultuar o nosso Deus. Também convido você a apertar no botão curtir, porque assim você ajuda a esse culto ser divulgado para mais pessoas e essa plataforma entende que o que nós estamos fazendo aqui é relevante para outras pessoas. Eu quero saudar mais uma vez vocês com a graça e a paz do nosso Senhor e dizer boa noite. Seja bem-vindo a esse culto. Eu me chamo Fernando e estou muito feliz de poder compartilhar com vocês essa oportunidade da gente poder cultuar o nosso Deus. Eu queria iniciar esse culto com uma breve palavra que se encontra em Eclesiastes 3:1. É um texto que eu discuti recentemente com o pessoal da célula e durante a semana a gente conversa sobre alguns assuntos e eu propus para cada um deles escrever ali no grupo qual que era o versículo que eles tinham como principal ali, um versículo que marcasse a vida deles. E aí, por coincidência, duas pessoas compartilharam esse versículo, que diz assim em Eclesiastes capítulo 3, versículo 1. Tudo tem o seu tempo determinado. Há um tempo para todo o propósito debaixo do céu. Mais uma vez, tudo tem o seu tempo determinado. E há um tempo para todo o propósito debaixo do céu. E a gente conversou um pouco ali no grupo da célula o que significa o tempo de Deus. Ficou um pouco claro que esperar em Deus, que Deus tem um tempo determinado para todas as coisas. E eu queria falar um pouco sobre isso, para que a gente possa abrir esse culto realmente. A gente entende às vezes que a gente precisa esperar o tempo de Deus. Muitas vezes a gente entende que o tempo de Deus realmente é o melhor para nossas vidas. Mas fica uma pergunta, eu já tive essa dúvida e talvez você também tenha essa dúvida, que é: como passar por esse tempo? Se Deus ele tem um propósito para todas as coisas debaixo do céu e tudo tem o seu tempo, como nós devemos então passar por esse tempo? Certamente é uma das coisas que as pessoas mais têm dificuldade, que é saber esperar. Nós temos essa dificuldade. Mas a gente precisa aprender a esperar pelo tempo de Deus, pois isso é um exercício de fé para as nossas vidas, como a gente vai ler em Tiago, um pouco mais para frente no Novo Testamento. Dentre muitas coisas, irmãos, que poderiam ser ditas sobre como a gente passar por esse tempo, eu quero enfatizar apenas uma, que é através do culto ao Senhor. Esse culto, mas não somente esse culto. Eu quero falar sobre relacionamento, sobre buscar uma comunhão através do culto ao Senhor. Nós precisamos dedicar atitudes que nos levem a nos aproximar de Deus. Pois quando nós dedicamos e nos achegamos a Ele, Ele se achega a nós. E eu não quero resumir somente o culto a Deus, a reunião entre cristãos que se organizam em uma igreja, em um determinado local e data. Eu não quero apenas me resumir sobre isso. Isso também é cultuar ao Senhor. Mas eu quero ir além. Eu quero que você pense sobre o culto ao Senhor, comece ali quando você acorda, na manhã, quando a gente agradece a Deus por mais um dia em que a sua graça está estendida sobre nós. O culto ao Senhor, ele se estende quando a gente vai para o trabalho e a gente não deixa os nossos valores serem corrompidos por decisões, por corrupções. E no decorrer do dia continua o culto ao Senhor. Naquele momento em que a gente separa para poder refletir um pouco sobre a palavra de Deus, quando a gente compartilha um pouco dessa palavra com aquele que está ao nosso lado, e continua ali o culto ao Senhor quando a gente
ora a Deus, quando a gente se aproxima dele, faz parte do nosso dia a dia. Uma vida dedicada ao Senhor é uma vida de culto a Ele. E aí sim, nós nos acheguemos a esse momento, o momento de culto a Deus, em que nós nos reunimos como igreja, como uma reunião de pessoas que querem se dedicar a um momento de ter comunhão com o Senhor. E aí sim, estamos preparados para este momento, que é o que vamos fazer agora. Então, nesse clima, neste momento, eu quero te convidar a estar comigo, a estar conosco neste culto, nesse momento de adoração mesmo ao Senhor, porque Ele é merecedor de toda a honra, de toda a glória. E se você está com dúvida sobre o tempo de Deus para a sua vida, sobre qual é o propósito de Deus para a sua vida, tenha culto ao Senhor. Participe conosco desse culto. Faça da sua manhã até o tardar da noite um culto a Deus. Eu quero orar pela sua vida e quero dedicar esse momento ao Senhor. Senhor, eu te agradeço, meu Pai. Te louvo, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Quero apresentar, meu Pai, todas as pessoas que estão nos assistindo e quero apresentar, ó Pai, a nossa adoração ao Senhor. Deus, eu te agradeço por este culto, ó Pai. Eu te agradeço por este momento em que o Senhor, ó Pai, nos dá o privilégio de poder te adorar, ó Deus, em espírito e em verdade, ó Pai. O privilégio de podermos nos reunir, ó Deus, nesta casa, ó Deus, em que está aberta, ó Pai, para podermos cultuar o Senhor. Abençoe, ó Pai, aos meus irmãos que estão em suas casas assistindo a esse culto, que o Senhor possa abençoar a vida deles, ó Deus. Que, ó Pai, se esse versículo, ó Pai, se esta palavra, ó Deus, alcança, ó Deus, a vida, ó Pai, de algum deles, ó Deus, que o Senhor possa abrir, ó Pai, o coração, ó Pai, para que a gente possa viver, ó Deus, um culto ao Senhor, ó Pai. Porque somente assim vamos, ó Deus, entender melhor, ó Pai, o que é esperar em Ti, ó Pai. Nada melhor do que esperar em Ti, ó Pai, vivendo com o Senhor, ó Pai. Ó Pai, testemunhando a fé em Jesus Cristo, aperfeiçoando, ó Pai, a nossa caminhada como cristão, e que em nome de Jesus, Pai, cada pessoa, ó Deus, que aqui está, ó Pai, comigo neste culto, não possa, ó Pai, crescer em comunhão, crescer em, ó Pai, em graça com o Senhor, ó Deus, em nome de Jesus. Eu te agradeço mais uma vez, Pai, recebe o nosso culto, em nome de Jesus. Amém. Eu te convido a passar esse tempo junto comigo, neste culto e nessa adoração. Agora eu queria também falar sobre um outro momento que a gente também é uma forma de cultuar ao nosso Deus, que é através do agradecimento. O agradecimento também é uma forma da gente poder cultuar ao nosso Deus. E uma das formas de a gente poder agradecer a Deus é aquela forma que a gente encontra em 2 Coríntios 9, 3. Eu queria falar um pouco sobre os dízimos e as ofertas. 2 Coríntios vai dizer assim: cada um contribua segundo o que tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Na nossa tela vai aparecer para vocês as contas da igreja e as formas que é possível realizar o dízimo e a oferta. Então, eu queria abrir esse momento para que você se sentisse à vontade, para que você estivesse com o coração grato a prestar esse dízimo e essa oferta ao Senhor. E também queria mais uma vez orar em agradecimento para você que já tem a oportunidade de poder realizar essa oferta, de realizar o seu dízimo, e também quero orar para que Deus abençoe a sua vida que ainda não tem essa possibilidade, para que Ele possa abrir portas de emprego, para que Ele possa também abrir a possibilidade de você ter essa oportunidade. Amém? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, quero te agradecer, ó Deus, pelas vidas dos meus irmãos, ó Pai, que contribuam, ó Pai, para com a sua obra.
Deus, em nome de Jesus, eu quero te pedir, ó Pai, para que o Senhor abençoe, ó Deus, o coração, ó Deus, que está, ó Pai, contribuindo com alegria, ó Pai, sem peso, ó Deus, no seu coração, para com a sua obra, ó Pai, para com o seu reino. Deus, em nome de Jesus, eu também quero te pedir, ó, para que o Senhor abençoe com portas de emprego, ó Pai, para que o Senhor abra também o coração daqueles que ainda, ó Pai, não têm essa oportunidade de poder, ó Pai, ofertar para o seu reino, ó Pai, para a igreja, em nome de Jesus, meu Deus. Que o Senhor também possa, ó Pai, abençoar, ó Deus, as pessoas, ó Pai, que recebem esses recursos, ó Deus. Dê sabedoria, ó Pai, na gestão, ó Pai, financeira da igreja, ó Pai. Na gestão financeira dos recursos, ó Pai, que são empregados nessa igreja. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa, ó Pai, saber, ó Deus, que o Senhor possa colocar em nós, ó Pai, o saber do conduzir, ó Pai, essa gestão financeira. Em nome de Jesus, que todo o benefício que entra, ó Pai, possa propagar, ó Deus, bênção, ó Pai, e na vida das pessoas, ó Deus. Bênçãos, ó Deus, na vida do reino do Senhor, ó Deus. Que o Senhor possa abençoar, ó Pai, em nome de Jesus, ó Deus. Derramando graça, ó Pai, derramando sabedoria, meu Deus. Para que nós, ó Pai, possamos, ó Pai, honrar ao Senhor, ó Pai, em agradecimento, ó Deus, ó Pai, pela oportunidade que o Senhor nos dá. Eu te agradeço, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Queria convidar aos irmãos, juntamente comigo, a gente poder agora ter um momento de louvor e a gente poder louvar ao nosso Deus, que é merecedor de todo louvor, de toda a honra, de toda a glória, que também faz parte de um momento de culto, que também é um cultuar a Deus, o adorador que faz isso em espírito e em verdade. Vamos louvar, meus irmãos. Diga, Pai.
Mesmo na escura noite, eu correrei pra ti, meu Pai. Tens o que preciso, és quem eu procuro. Mesmo se em meio à dor, esperarei em ti, meu Pai. Tens o que preciso, és quem eu procuro. És o amor que enche as lacunas do meu ser. És o amor que transborda aos profundos vãos. És bondade que atrai com irresistível graça. Eu te dou tudo que sou. Mesmo na escura noite, eu correrei pra ti, meu Pai. Tens o que preciso, és quem eu procuro. Mesmo se em meio à dor, esperarei em ti, meu Pai. Tens o que preciso, és quem eu procuro. És o amor que enche as lacunas do meu ser. És o amor que transborda aos profundos vãos. És bondade que atrai com irresistível graça. Eu te dou tudo que sou. És o amor que enche as lacunas do meu ser. És o amor que transborda aos profundos vãos. És bondade que atrai com irresistível graça. Eu te dou tudo que sou. Boa noite, Igreja Evangélica de Viliara. Graça e paz da parte de Cristo. Quero dizer que é uma alegria estar com vocês essa noite, poder cultuar a Deus junto com vocês. Obrigado por nos receberem em seu lar. Nós aqui do Estúdio 21, das dependências da IEV, você aí na sua casa, e que privilégio nosso poder cultuar ao nosso Deus junto. Para mim é sempre uma alegria poder estar junto com o povo de Deus e com essa honrosa missão de compartilhar a palavra. Então eu quero compartilhar uma palavra que Deus tem ministrado ao meu coração no decorrer dessa semana. E eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia junto comigo ou ligar a sua Bíblia junto comigo. A título de introdução, eu quero ler Mateus capítulo 26 e eu vou ler apenas uma parte do verso 26. Mateus capítulo 26 e eu quero ler o verso 26. A título de introdução. Depois, como base para o que nós temos para compartilhar essa noite, nós vamos acompanhar o que está escrito no Evangelho de João, capítulo de número 6, do verso 1 ao verso 15. Então, depois de nós lermos Mateus, você pode deixar a sua Bíblia aberta em João, capítulo 6, e aí no decorrer da ministração, nós vamos tomar por base o que está escrito no Evangelho de João, no capítulo de número 6, do verso de número 1 até o verso de número 15, um texto bastante conhecido.
Mas antes de nós lermos, eu quero orar mais uma vez com você. Nós já podemos sentir a presença de Deus através dos louvores, a abertura desse culto, através da vida do Fernando. E eu quero orar mais uma vez, pedindo que Deus derrame graça sobre a minha vida, para que Deus abra o seu entendimento, te dê discernimento, para que você possa acolher essa palavra no seu coração e que ela possa produzir frutos nesse tempo, ainda nesse tempo. Vamos orar pedindo para que Ele tenha misericórdia e Ele fale aos nossos corações essa noite através da sua palavra. Pai, te damos graça pelo teu amor, pela tua bondade, pela infinita misericórdia. Queremos te agradecer por esse privilégio de cultuar. Queremos te agradecer, Deus, pela tua presença entre nós. Queremos te agradecer, Pai, pela palavra que será ministrada, porque não tenho dúvida, Pai, que a palavra que o Senhor gerou em meu coração no decorrer dessa semana, existe um alvo, existem corações a serem alcançados. E eu sei que quando a tua palavra alcança os corações, aquilo que o Senhor se propôs a fazer se cumpre. Porque é quando a palavra chega em nossos corações que verdadeiramente a ministração acontece, sendo ministrada através do Espírito Santo. Então, o meu pedido, a minha oração é essa, Pai. É que essa palavra chegue no coração dos meus irmãos, aqueles que estarão acompanhando durante a transmissão, aqueles que vão, Senhor, ouvir, assistir essa pregação em um outro momento, que seja tão abençoado quanto nós já estamos sendo nesse culto e seremos ainda mais através da tua palavra. Nós te damos graça, Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém. Mateus, capítulo de número 26, o verso 26, a título de introdução, diz o seguinte: Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graça, partiu e deu aos seus discípulos. Vou ler novamente. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graça, partiu e deu aos seus discípulos. O tema da nossa ministração hoje é agradecer e compartilhar. Penso que é muito pertinente para esse mês de dezembro nós falarmos sobre gratidão e falar sobre compartilhar. Visto o encerramento do ano, as festas se aproximam, a celebração do Natal, então eu acho um momento muito pertinente para falar sobre isso. É um momento onde nós ficamos muito reflexivos, onde nós despertamos um coração ainda mais generoso, tendo em vista que generosidade é uma das características de um bom cristão, de um discípulo de Cristo. Mas esse momento de Natal, a celebração do Natal, nos inspira ainda mais, nos traz a viva memória de Jesus, sendo uma pessoa, sendo 100% Deus, 100% homem, enquanto andou quanto homem nessa terra, ele foi extremamente generoso. E essa é uma das grandes características de Jesus, era o agradecer e o compartilhar. Nós estamos no culto que antecede o Natal. Hoje é domingo e o domingo que antecede o Natal. E nesse período de festas, de celebrações, nós temos por hábito compartilhar presentes, trocar presentes. Talvez você já ganhou o presente, você já presenteou alguém. Esse é o momento que nós trocamos muitos presentes, nós damos e recebemos presente. Tem aqueles que gostam de dar presente, mas tem aqueles que gostam apenas de receber. É interessante porque tem pessoa que ela gosta de entregar presente e não necessariamente que ela espere algo em troca, a satisfação dela está em presentear alguém. Mas é bom a gente poder presentear e receber presente. Então eu trouxe aqui um presente. Talvez você já está curioso para saber o que tem aqui dentro dessa caixa. Calma que nós vamos chegar lá. Então, nós estamos no culto de domingo que antecede o Natal. O versículo que nós acabamos de ler, ele está dentro do contexto da celebração de ceia da Páscoa. E aí você vai dizer, e o que tem a ver a celebração da ceia de Páscoa com o Natal? Essa celebração de Páscoa nada mais é do que a festa judaica que celebra
a libertação do Egito. Então, existe um momento de celebração de ceia da Páscoa, agora nós estamos num momento de celebração e ceia de Natal, e o que uma coisa tem a ver com outra. E não necessariamente que precise ter, você vai entender o que Deus quer ministrar aos nossos corações. Mas eu li esse texto exatamente para enfatizar essa forte característica de Jesus, que era agradecer e compartilhar. Em outros versículos, em outras passagens bíblicas dentro do ministério de Jesus, você vai ver isso acontecer, você vai observar Jesus em outros momentos, em outras cenas, Jesus, ele dando graça e depois compartilhando. E essa é uma característica muito forte de Jesus. Como cristão, essa também precisa ser a nossa característica de agradecer e compartilhar. Tudo o que Jesus pegava na mão, que era passivo de compartilhar, ele dava graça e ele compartilhava. Jesus, ele tinha essa característica, esse coração abençoador. Então, tudo que Jesus pegava na mão, que era passivo de compartilhar, ele dava graça e ele compartilhava. E esse é um convite para nós que somos cristãos, se de fato somos e se somos discípulos verdadeiros, essa também precisa ser uma característica muito forte nossa, o agradecer e o compartilhar. O que nós precisamos ter em mente é que o compartilhar é uma forma de nós materializarmos a nossa gratidão. Então eu quero dizer que se você agradece, mas você não compartilha, existe algo de errado. Porque nós precisamos sim agradecer, mas ao agradecer nós precisamos compartilhar. E o compartilhar é materializar a nossa gratidão. Quando nós agradecemos e não compartilhamos, isso é como uma caixa de presente, muito bem embrulhada. Mas quando você abre, ela está vazia. Então, agradecer e não compartilhar é como entregar uma caixa de presente vazia. Então, agradecer e compartilhar é materializar a gratidão. E se tem uma coisa que Deus gosta, é de gratidão. E o que nós mais temos nessa vida são motivos para agradecer. E Deus gosta da gratidão, da expressão de gratidão do coração de quem recebe. Mas eu fico imaginando Deus, ele dizendo: filhos, eu amo a gratidão. Eu amo ouvir vocês verbalizarem a gratidão. Mas deixa eu dizer algo. Eu amo ainda mais, eu gosto ainda mais quando vocês materializam a gratidão, quando vocês são generosos, quando vocês compartilham. Então eu tenho para mim que Deus, ele ama as nossas expressões de gratidão. Deus, ele gosta de ouvir os filhos verbalizarem a gratidão, mas ele gosta ainda mais, ele ama ainda mais quando ele vê os filhos materializando a gratidão, que é o compartilhar. É essa expressão de generosidade. Temos um episódio que está em João 6, do capítulo de número 1 até o capítulo... João capítulo 6, o verso 1 até o verso de número 15. Nós temos uma passagem muito conhecida, eu disse para você deixar em aberto. Essa é a passagem que retrata a multiplicação de pães e peixes. Essa passagem ficou conhecida como a multiplicação de pães e peixes. Só que se nós olharmos atentamente para o texto, você vai ver que não se trata de multiplicação, se trata de compartilhar. Não se trata. O texto, ele não diz que Jesus, dando graça, ele multiplicou pães e peixes. O texto não diz que Jesus multiplicou pães e peixes, deu graça e repartiu. Não, não.
o texto diz que, tendo dado graça, ele repartiu, ele compartilhou. Então, na verdade, se nós olharmos atentamente, o milagre não tem nada a ver com multiplicação, o milagre é sobre compartilhar. Enquanto ele compartilhava, os pães e peixes se multiplicavam. Então não é o milagre da multiplicação, é o milagre do compartilhar, e quando eu compartilho, se multiplica. É esse o grande milagre. O contexto aqui de João capítulo 6, do verso 1 até o verso de número 15, se dá em uma travessia de Jesus de um extremo do mar da Galileia ao outro. Jesus está em um lado do mar da Galileia, agora Jesus ele atravessa para o outro lado. Depois de curar enfermos, de operar milagres, sinais e prodígios, Jesus ele atravessa para o outro lado do mar da Galileia. Jesus faz isso de barco, a multidão vem atrás de Jesus, vem seguindo Jesus por terra. Jesus ele chega do outro lado, depois de um tempo, Jesus vê a multidão se aproximando, e era a multidão que estava com Jesus do outro lado do mar da Galileia. Então, diante dessa multidão, surge a preocupação de Jesus, porque ele disse que nem só de pão viverá o homem, e isso é uma verdade absoluta. Nem só de pão viverá o homem, mas ele não disse que nós deveríamos ficar sem se alimentar. O pão é essencial. Então, depois de ministrar ao povo, depois de ensinar sobre as coisas do reino, sabendo que o povo já estava alimentado espiritualmente, ele viu a necessidade do povo. Então, Jesus estando com os seus discípulos, ele se aproxima de um dos seus discípulos, Felipe, e aí ele diz: Felipe, como nós podemos fazer para alimentar essa multidão? Aonde nós podemos comprar pão suficiente para alimentar esse povo? Então, Jesus faz a pergunta para Felipe, já sabendo do que ele faria. A pergunta de Jesus não é porque ele queria que Felipe trouxesse uma solução. A pergunta de Jesus era para provar Felipe, para sondar o coração de Felipe. E Felipe vai responder para Jesus. Ele vai dizer: Senhor, nem se nós tivéssemos 200 denários, seria dinheiro suficiente para comprar pão e alimentar essa multidão, dar apenas um pedaço para cada. Nem se nós tivéssemos 200 denários, não seria o suficiente. Felipe está dizendo para Jesus: Senhor, nós não temos dinheiro suficiente para sanar a necessidade desse povo. Jesus enxerga a necessidade do povo de comer pão. Eles estão seguindo Jesus há um certo tempo. Nem só de pão viverá o homem, mas o pão é fundamental. Ele não disse que nós não deveríamos mais se alimentar de pão. Então, Jesus, enxergando a necessidade, ele faz uma pergunta para Felipe, e aí Felipe vai dizer: Senhor, nós não temos dinheiro para suprir a necessidade desse povo. Jesus, diante da resposta de Felipe, ele vai ensinar a Felipe que não se trata de recurso financeiro. Felipe está dizendo: nós não temos recurso financeiro para isso. Mas enquanto Jesus está falando com Felipe, André, irmão de Simão Pedro, ouviu a conversa e, estando próximo também, ele interviu. Ele tomou a palavra e disse: Senhor, aqui tem um menino que tem 5 pães cevados e 2 peixinhos. Mas, o que é isso para uma multidão? Olha só que interessante. Primeiro, Felipe diz o seguinte: nós não temos recurso financeiro, nós não temos condições de alimentar esse povo e suprir a necessidade dele. Felipe diz: nós não temos. Já André disse: Senhor, nós temos, mas não é o suficiente. Diante da necessidade, não viu alternativa nenhuma, não via uma saída. Ele diz: nós não temos recursos, não tem como fazer nada por esse povo. Já o outro enxergou 5 pães e 2 peixinhos. E ele disse: nós temos, mas não é o suficiente.
Felipe está dizendo para Jesus que a solução está em recursos financeiros. Diante de um problema, Felipe vai olhar para o lado material da coisa. Você já reparou que de vez em quando, ou quase sempre, é esse o nosso pensamento? Se Jesus aparecesse para nós e falasse, filho, o que você precisa para resolver os seus problemas? Certamente a grande maioria diria, nós precisamos de muito dinheiro para resolver todos os meus problemas. Nós pensamos apenas em resolver os nossos problemas através de recursos financeiros. E sabe qual que é a grande questão? Às vezes nós estamos tão habitolados e presos nisso que a gente não consegue ver outras possibilidades, estando diante de um Deus que pode todas as coisas. Nós ficamos presos a isso. A nossa cabeça fica processando o dia inteiro. Se eu conseguir arrecadar tanto, angariar tanto, guardar tanto, eu vou conseguir resolver meus problemas. Nós pensamos só de forma financeira e pensando de forma financeira, estamos limitados a ver outras possibilidades e alternativas ou viver um milagre. Diante de Jesus, ele vai dizer para Jesus que o que ele precisa para resolver os problemas dele é dinheiro. O que nós precisamos para sanar a necessidade é dinheiro. E aí Jesus vai dizer para Felipe, Felipe, não é sobre ter recurso financeiro para fazer alguma coisa. É fazer com o que tem. E se não tem? Se não tem, traga a existência. Coloque a sua fé em ação. Já André não. André, ele viu uma saída. André, ele viu um menino com 5 pães e 2 peixinhos. Aí André chega e diz assim, Senhor, Felipe diz que não tem. Tem um menino aqui com 5 pães e 2 peixinhos. Ó, a resposta perfeita é essa. Senhor, tem aqui, olha, diante de Jesus, o que nós faremos para alimentar essa multidão? André dá a resposta perfeita. Ele diz, ó, nós temos aqui 5 pães e 2 peixinhos. Se ele tivesse falado só isso, era a resposta perfeita. Ele estava dizendo para Jesus, olha, tem 5 pães e 2 peixinhos e eu sei que se o Senhor quiser, com 5 pães e 2 peixinhos, o Senhor alimenta uma multidão. Mas André não parou na afirmativa. Ele não fez disso uma afirmação. Temos aqui 5 pães e 2 peixinhos. André colocou uma vírgula e disse, mas... E o mais precede a nossa incredulidade. O mais anula a nossa fé. Entenda isso. Diante de Jesus, ele disse, olha, tem 5 pães e 2 peixinhos. Mas... o mais anula todo o resto. O mais anula o que ele disse antes. Se antes ele trouxe em suas palavras uma expressão de fé, que com 5 pães e 2 peixinhos, Jesus podia fazer algo, quando ele usa o mas, ele anula todo o resto. Quando ele usa o mais, esse mais antecede a incredulidade dele. Quando ele usa o mais, é uma expressão de falta de fé. E hora ou outra, essa é uma palavra que nós usamos constantemente. Nós falamos algo de forma afirmativa, mas quando vem o mais, nós anulamos tudo aquilo que nós afirmamos. E isso traz consigo incredulidade e falta de fé. Mas, Senhor, eu creio que o Senhor pode salvar a minha família. Mas, Senhor, eu creio que o Senhor pode tirar o meu pai das drogas. Mas, Senhor, eu creio que o Senhor pode tirar os meus filhos da prostituição. Mas, quando nós colocamos o mais, isso precede a nossa incredulidade. Eu sei que você pode, mas eu não acredito tanto assim. Eu coloco limitantes para a ação de Deus. Então, um diz que não tem o que fazer, não tem recursos financeiros. O outro diz, tem, mas o que tem não é o suficiente. Diante disso, a gente se vê paralisado. Porque existem momentos que Deus ele está contando conosco para abençoar o seu povo, mas nós começamos a colocar fatores limitantes. Não tenho recurso suficiente para fazer o que o Senhor está pedindo. Ou tem, mas o que tem é pouco. Um diz, não tem.
Felipe diz, Senhor, não tem recurso. Deus pede para nós fazer algo e aí a gente começa a fazer cálculos. E aí no cálculo o resultado não é outro, a não ser a conclusão racional que nós não temos dinheiro suficiente para isso. O outro diz, olha, até tem recurso, mas o recurso que tem é pouco. Quantas coisas você deixou de fazer esse ano? Quantas pessoas você deixou de abençoar esse ano? Por quê? Porque você fez o cálculo e no seu cálculo não tinha recurso suficiente ou não tinha como fazer. Jesus vai olhar para Felipe e vai dizer, Felipe, não é sobre ter recurso, faz. Porque o Deus provedor garante que não faltará recurso. Então faz. A questão é, Deus gerou no seu coração, vai lá e faz. Ainda que não tenha nada, comece a fazer, porque o Deus provedor, Ele vai prover recursos. Precisamos confiar muito mais no provedor do que na provisão. A gente é muito preso à provisão. E a gente precisa estar simplesmente com os olhos no provedor. Não é na provisão. É no provedor. Então, você não tem recurso, mas Deus gerou algo no seu coração, olhe para o provedor, vai lá e faz, porque se Ele gerou no seu coração, Ele vai prover recursos para isso. Se Deus gerou no seu coração de compartilhar algo e abençoar alguém, faça isso. Aí, às vezes, a gente faz o cálculo e fala, tem pouco, o que tem não é o suficiente. Talvez o que tem dê só para mim. Quem sabe André já tinha ficado de olho nos 5 pães e 2 peixinhos, e no cálculo dele era o suficiente para ele e para o menino. Ó, tem, mas o que tem é só para 2. Então, Jesus, ele vai entrar em ação para ensinar os discípulos que não é sobre ter recursos financeiros. Se você tiver para fazer, faça. Porque vai ter momentos que Deus vai enviar a provisão e vai gerar algo no coração. Mas vai ter momento que para provar a nossa fé, Ele vai gerar primeiro no coração, antes de enviar a provisão. Então, se Ele gerar no coração, antes de enviar a provisão, faz, porque quem deu a ordem garante, quem gerou no seu coração garante. Então, Deus vai dizer para Felipe, Felipe, não é sobre ter condições para fazer. É fazer ainda que não tenha condições. Deus garante. Aí eu imagino Jesus voltando-se para André e dizendo, André, ainda que o recurso seja pouco, faz, meu filho. Para de fazer conta, para de fazer cálculo. Você precisa ter discernimento e entender que existem momentos que você precisa ser racional na vida, isso é verdade. Eu não estou falando para você sair por aí gastando dinheiro à torto e à direita, fazendo as coisas sem pensar, não. Existem momentos que nós precisamos ser racional. Deus nos deu inteligência suficiente para gerenciar as nossas finanças, aquilo que Ele coloca em nossas mãos. Mas precisamos também ter discernimento para entender que existem momentos que a nossa ação tem que ter por base o espiritual. Peça discernimento, Deus, em que hora eu tenho que ser racional e que hora que eu tenho que ser espiritual. Peça discernimento. Então Jesus diz para eles, Felipe, não é sobre ter recurso, vai lá e faz. André, independente da quantidade, meu filho, é o suficiente. Aí o texto diz que Jesus entrando em ação para mostrar para ele que não depende de recurso e nem de quanto tem. A dependência é do provedor. Então Jesus pega os pães na mão. O texto diz que ele deu graça. E dando graça, ele partiu e compartilhou com todos aqueles que estavam sentados. A multidão que acompanhava já tinha sido orientada para que se sentasse e todos receberiam. Jesus, ele ergue o pão, ele dá graça. Quando ele dá graça, ele compartilha. O texto diz que ele compartilhou. Ele não deu graça e multiplicou, ele não deu graça porque Deus multiplicou. Não. O texto disse que ele agradeceu e ele compartilhou.
e na medida que ele compartilhava, o pão se multiplicava. O texto diz que ele fez o mesmo com o peixe, ele deu graça e compartilhou. E na medida que compartilhava, o pão e o peixe se multiplicavam de forma abundante, para que todos comessem até se sentirem satisfeitos. E no final, o texto diz que ainda sobrou 12 cestos cheios. Sobraram 12 cestos cheios. Porque quando a gente compartilha, dá e sobra. Tenha isso no seu coração. Quando nós compartilhamos, dá e sobra. Reter além daquilo que você precisa nunca foi uma boa ideia. Isso não agrada ao coração de Deus. Quando o povo sai do Egito e está indo para a terra prometida, no período da travessia, que Deus está enviando a eles maná, e o maná era o alimento para o dia. Você tinha que consumir no dia. Para o dia seguinte, Deus ele ia prover outro maná, um maná fresco. Só que existia no meio do povo algumas pessoas que não acreditavam. Eles tinham medo que no dia seguinte não houvesse maná. Sabe o que eles faziam? Eles retinham maná, eles guardavam. E sabe o que acontecia? De um dia para o outro, apodrecia. Porque era para eles apenas consumirem a provisão do dia. Para que eles não ficassem preocupados com o dia seguinte, Deus ia prover. Então, quando você retém mais daquilo que você precisa, é muito provável que isso vai apodrecer. Não vai ser bênção nem para a sua vida e depois não vai servir ninguém. Então, você precisa entender que existem coisas que Deus colocou na sua mão para você compartilhar. E quando a gente compartilha, dá e sobra. Então, se essa é uma expressão, se essa é uma característica muito forte de Jesus, que é o agradecer e o compartilhar, nós precisamos ter isso muito vivo em nosso coração como cristão, como discípulo de Jesus. É o compartilhar. Agradecer e compartilhar. E quando nós compartilhamos, nós materializamos a nossa gratidão. Então o milagre não é esperar a multiplicação. Então a questão não é esperar ter recurso. A questão não é se o recurso é pouco. A questão é se existe disposição no meu coração para compartilhar. Porque enquanto a gente compartilha, se multiplica. Quando a gente compartilha, dá e sobra. Então eu quero incentivar você, não apenas nessa semana que antecede o Natal, porque essa é uma prática de vida nossa, mas em especial pelo momento que o nosso país atravessa, não só o nosso país, mas o mundo está atravessando uma crise. Existem tantas pessoas que foram acometidas no decorrer dessa crise, pela enfermidade decorrente do vírus, outros perderam o emprego. Então existem pessoas que estão passando necessidade nesse momento, por conta do que a crise gerou na vida dela, na vida familiar, na vida financeira, entre tantas coisas. Então eu penso que existem pessoas carentes de atos de generosidade nesse tempo. Como eu disse, precisa ser uma prática de vida nossa, mas em especial nessa semana que antecede o Natal, o meu convite, o meu desafio para você é você ser ainda mais generoso. Você tem motivos para agradecer a Deus. Deus poupou a sua vida, Deus tem te dado saúde, não tem faltado pão sobre a sua mesa. Ele tem provido sobre a despensa da sua casa. Se Deus tem feito isso, e você tem motivos para agradecer, então o meu convite para você é materializa esse ato de gratidão. Porque a nossa gratidão não pode ser como uma caixa de presente vazia. Que o nosso presente de Natal
que o nosso presente para o aniversariante nesse Natal não seja uma caixa vazia, mas seja uma caixa cheia de generosidade. Então o meu desafio para você é: identifique na sua família se tem alguém passando necessidade. Identifique na sua vizinhança se tem alguém que carece de necessidade. E às vezes a necessidade nem é necessariamente por um alimento, mas por um ato de generosidade, por um abraço. É claro que nós estamos evitando o abraço físico, mas existem outras formas de você abraçar as pessoas. Então, o meu desafio para você nessa semana, o desafio que eu acolhi em meu coração, enquanto Deus gerava essa palavra no meu coração, ainda que eu tenha sido generoso até aqui, que nessa semana seja ainda mais, para que as pessoas possam ver essa característica de gratidão, de compartilhar, que as pessoas, ao olharem para nós, cristãos, elas possam enxergar Cristo. Que através da nossa generosidade, da nossa compartilhar, desse ato de gratidão, que Jesus possa nascer outra vez no coração dessas pessoas. Porque quando Ele veio e nasceu entre nós, Ele trouxe esperança. Um ato de generosidade, um ato de gratidão a Deus, sendo materializado e abençoando outros, pode mudar a vida de muitas pessoas. O 2022, essa pessoa, por conta do seu ato de generosidade, pode começar bem diferente. O seu ato de generosidade pode trazer vida e esperança para quem perdeu a esperança decorrente de tudo o que aconteceu nessa pandemia. Então, a palavra que eu quero deixar para você nessa semana que antecede o Natal é agradecer e compartilhar. Mas que o nosso compartilhar não seja uma caixa de presente vazia. Que a gente possa materializar o nosso agradecer. Que a nossa gratidão, ela venha acompanhado do compartilhar. Tudo aquilo que Deus colocou na sua mão, que é passivo de compartilhar, faça isso. Não retenha, entenda que quando a gente compartilha, dá e sobra. Assim como esse menino que tinha 5 pães e 2 peixinhos. E ele simplesmente entregou esses 5 pães e esses 2 peixes na mão de Jesus. E Jesus, compartilhando, deu e sobrou. Sobraram 12 cestos cheios. Então faça isso. Se de fato há motivos para agradecer, se existe essa disposição no seu coração, e se somos verdadeiramente discípulos de Jesus, se essa é uma característica forte dele, nós precisamos também fazer assim como ele fez, dar graça e compartilhar. Que Deus possa resgatar essa característica, porque tem se perdido em nossos dias. Que seja cada vez mais forte essa característica do dar e compartilhar, porque é isso que Deus espera de nós. Jesus, quando ele fala no versículo que nós lemos no início, na ceia, é um versículo que às vezes é interpretado de forma muito superficial. Nesse versículo que nós lemos de Mateus, que ele tomou o pão, deu graça, partiu e deu aos discípulos. Não se trata apenas de uma ordenança para um momento de culto, para instituição de um ato cerimonial no culto. Nesse versículo, nesse contexto da ceia, Jesus ele usa o elemento pão e vinho para ensinar muitas coisas a respeito de si. Só que ele também usa para nos dar lições e ensinar sobre se relacionar com o próximo. E vai muito além disso, porque ele é uma fonte inesgotável. Eu acredito que quando Jesus ele estava compartilhando o pão e o vinho com os discípulos, quando ele estava falando das coisas do reino, ele estava dizendo para os discípulos: olhem para mim,
eu compartilhei da minha herança com vocês. Eu dei a vocês da mesma autoridade que eu recebi do meu pai. Entre outras tantas coisas que eu compartilhei com vocês. E eu quero pedir algo a vocês, em forma de mandamento. Faça o mesmo pelo próximo. Então as palavras de Jesus façam o mesmo que eu fiz por vocês pelo próximo. Então sempre que vocês receberem algo na mão, deem graça e compartilhe. Esse é o nosso presente de Natal para o aniversariante. Uma caixa não vazia, mas uma caixa cheia de generosidade. Agradecer e compartilhar. Vamos orar a Deus agradecendo por essa palavra, pedindo para que no decorrer dessa semana essa palavra possa se materializar em nossas vidas. Que o nosso coração esteja sensível para nós identificarmos as pessoas que Deus irá colocar no nosso caminho no decorrer dessa semana. Como eu disse, vou enfatizar mais uma vez, não apenas essa semana, porque essa é uma característica de um bom discípulo, agradecer e compartilhar, mas que nessa semana, decorrente do momento que o nosso país está enfrentando, pessoas que carecem de atenção, que você possa, sim, nessa semana, expressar Cristo através dos seus atos, agradecendo a Deus por tudo que Ele fez e materializando a gratidão, compartilhando aquilo que Ele entregou a você. Vamos orar? Agradecendo a Deus. Pai, te damos graça pelo Teu amor, pela Tua bondade, pela infinita misericórdia. Queremos te agradecer por essa palavra que foi ministrada essa noite. Pedimos que essa palavra venha inundar os nossos corações, que o Senhor nos dê graça, nos dê ousadia, nos dê discernimento, para que tudo aquilo que o Senhor gere no nosso coração no decorrer dessa semana, para as pessoas que nós vamos nos deparar, Deus, que têm enfrentado dificuldades, que o Senhor nos dê, Pai, a direção, independente de ter condições financeiras, de ter recurso. Eu sei que o Senhor também nos dará a estratégia. Então nos ajuda nesse tempo, Pai. Nós queremos ser simplesmente instrumento em Tuas mãos. Nós queremos, Senhor, expressar essas características de Cristo como bons discípulos do Mestre. Nós queremos, Pai, assim como Ele era, Senhor, um coração abençoador, que compartilhava, que ao agradecer compartilhava. Senhor, nos dá também desse coração, nos dá, Senhor, dessa ousadia, para mesmo não tendo recurso, essa ousadia de compartilhar na fé, na certeza que o Senhor irá prover, Pai. Te pedimos, ó Pai, nesse tempo, nos ajuda, para que a gente possa revelar Cristo nesses dias, para que as pessoas possam olhar para nós e ao ver o nosso ato de gratidão, o ato de compartilhar, elas possam enxergar Cristo em nós. Senhor, que no decorrer dessa semana que antecede o Natal, Pai, que as pessoas possam não apenas se atentar para a festa. É bem verdade que nós gostamos, sim, nós somos um povo festeiro, mas que as pessoas possam ter um tempo de reflexão, entender de fato que o Natal nada mais é do que a celebração do nascimento de Cristo. É bem verdade que não é essa data, Deus, mas esse é o momento do ano, é a data onde nós queremos parar para refletir, para agradecer pelo nascimento de Jesus. O Senhor nos deu o Teu Filho e Ele nasceu entre nós, Pai, e nos trouxe esperança, vida. Então que assim seja nessa semana. Pessoas que estão mortas espiritualmente, pessoas que o coração se encontra desfalecido, já não há mais esperança, já não há, Senhor, esperança para o amanhã. Senhor, não tem esperança de como será o ano de 2022. Que seja essa semana, através do Teu povo, da Tua igreja, um tempo de corações serem reavivados, da esperança brotar novamente no coração. Então, que o motivo dessa semana, da celebração do nosso Natal, seja de fato reconhecer que Cristo nasceu entre nós. E esse é o motivo da nossa alegria, Pai. Sê conosco, nos dê uma semana abençoada, Pai. Abençoe a cada um dos meus irmãos que nos acompanharam até aqui.
Dê a cada um deles uma semana cheia da Tua presença, que seja uma semana de boas notícias. Abençoe aqueles que vão ouvir essa ministração, o culto, no decorrer da semana, que seja tão abençoado quanto nós fomos no decorrer desse culto, Pai. Te damos graça, Pai, no nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe a sua semana. Nos vemos em 2022. Abraço.